No último sábado, uma vez mais, os brasileiros se lançaram às ruas para reivindicar o inadiável, o imprescindível. O impeachment do presidente Jair Bolsonaro. As razões para o impeachment são muitas, são várias. Ter combatido o uso de vacinas para a Covid, ter retardado ao máximo a vacinação e ter permitido a corrupção na compra dessas vacinas pelo Ministério da Saúde. O resultado é dramático. São quase 600 mil brasileiros mortos pela Covid. Os brasileiros expuseram nas ruas a tragédia brasileira. Um país petroleiro em que as pessoas mais pobres já não podem mais comprar um botijão de gás e têm que cozinhar a lenha ou a álcool. Ou os caminhoneiros que apoiaram Bolsonaro, que já não podem mais pagar por um litro de diesel e param a frota. Além disso, desemprego e fome crescentes. Matéria-prima para os cartunistas que esmeram o seu traço para desenhar a volta da democracia. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande alegria, uma grande honra, uma grande satisfação, mais uma vez, cumprimentar a todos vocês que nos acompanham a cada semana, sempre tratando por um ângulo diferenciado aspectos cruciais da realidade brasileira, muito problemática, mas, ao mesmo tempo, cheia de manifestações e expressões importantes de luta, de dignidade e de busca por uma recuperação democrática, como é o caso do que nós vamos tratar aqui hoje. Uma pessoa, uma personalidade, um artista, um grande comunicador que faz do traço uma imensa capacidade de combate em defesa da justiça, em busca de cidadania e também fazendo do humor uma arma absolutamente corrosiva e capaz de comunicar as suas ideias transformadoras. Nosso convidado de hoje é o cartunista, chargista Renato Arueira. Arueira. Muito boa noite, Arueira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui em Latitude Brasil do Telesur. Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal que está aqui assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer e uma honra para mim aceitar o convite. Isso é muito bacana. Muito bacana. Bom, nós tivemos aí um caso muito importante, porque das várias perseguições feitas pelo governo Bolsonaro a jornalistas, a pensadores, ataques gratuitos, grosseiros, truculentos, a pessoas que raciocinam, pensam e se manifestam de forma criativa, uma dessas pessoas ameaçadas foi você, pelo seu traço, pela sua charge, pela sua arte, e que o colocava numa posição muito real, muito realista, porque você conseguiu tratar com muita sinceridade no seu desenho o que é, essencialmente, a política e a postura de Jair Bolsonaro. Ele tentou, inclusive, recuperar uma lei de segurança nacional. Explique isso, por favor, aos nossos telespectadores. Bem, o Jair Bolsonaro tinha, no dia anterior, feito uma daquelas lives onde ele conclamava seus seguidores, já estávamos na pandemia, já estávamos na primeira fase dela, mas muito intensa, ele conclamava seus seguidores a invadirem hospitais para verificar se esse papo das UTIs lotadas era verdadeiro mesmo. Isso é uma coisa tão absurda e sem sentido que todo mundo foi escrever, fazer charge, desenhar, todo mundo, todos nós, e escrever os artigos e tal. Mas, assim, fiquei com aquilo atravessado, porque foi assim, isso é fascismo, tirar a intermediação do Estado, do pacto social e ir direto aos apoiadores, milícias e militantes armados, é uma das características mais importantes do fascismo mesmo. E essa ideia de invadir hospital, aí eu pensei nos dois símbolos, o da Cruz Vermelha, que apesar de ser da Cruz Vermelha e não da saúde, acabou se transformando no símbolo da saúde, pelo bom trabalho da Cruz Vermelha, inclusive, e eu misturei com outro símbolo que representa o mal, que é a suástica. E fiz o Bolsonaro fazendo os braços da suástica com um pouco de vandalismo, carregando uma lata de tinta e tal.
acabou me gerando um processo. Processo não é uma coisa estranha na vida de cartunistas, não. Acontece, há uma legislação, etc. Mas, no caso, eu fui processado pelo ministro da Justiça, que enviou uma queixa, um crime, ou sei lá como é que chama, para a Procuradoria-Geral da República, me enquadrando na Lei de Segurança Nacional. Então, foi uma coisa meio assustadora, mas houve uma reação muito rápida e imediata da sociedade, dos colegas cartunistas, e a coisa virou meio que um tiro no pé do governo em termos de comunicação. Mas foi um momento meio assustador, porque se você pensa bem, uma coisa é um processo civil dentro da estrutura democrática de anos atrás, eu já tinha sido processado, ganhei um, pedi outro. Outra coisa é se virar uma espécie de inimigo público, porque é isso que alguém em curso na Lei de Segurança Nacional é. E no caso da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da época da ditadura, agora ela foi inclusive alterada, né? Ela prevê penas muito mais duras. Você está muito acostumado a enfrentar processo, porque a sua atitude Alguns. rebelde no traço sempre é passível de desagradar muita gente, né? Mas uma lei de segurança nacional aí muda de figura porque é uma ameaça grosseira. Estava dentro da média, mas assim, desde que o Bolsonaro surge no horizonte, os processos aumentaram. Só com ele eu recebi um dele candidato, dois dele presidente, essa tentativa. Mas desde que ele surge no cenário, que vários cartunistas começaram a ser processados de novo. Intensificou-se isso. O Latuf, os meninos todos lá da Folha de São Paulo, a Laerte, o Montanaro, os meninos todos, as meninas, o pessoal que fez charge lá, sempre aí envolvendo a questão de polícia, porque eles estavam atacando a violência policial. Eram entidades entre sindicais e representativas associadas às PMs. E depois isso avançou para o coração do Estado mesmo, quando eu, Noblar e mais outras pessoas, um sociólogo por causa de um cartaz, começamos a ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Coisas meio estranhas. Eu acho que, de certa forma, isso ajudou a lei a ser modificada o mais rápido possível, a cair uma boa parte da anacrônica dela. De certa maneira, isso acabou ajudando a gente por uma ótica. Me falaram, me ligaram no dia da votação, para dizer, Orelhas, acabaram de falar seu nome lá na votação da nova Lei de Segurança Nacional. Eu disse, Você virou tema do espero. Congresso Nacional. Eu e mais alguns, acho que eles falaram exatamente das pessoas, citaram as pessoas que foram processadas sem nenhum sentido. Um professor, um sociólogo, um jornalista, um cartunista, não tinha ninguém fazendo atentando contra o país de forma nenhuma, nenhum risco, nenhum de nós era um risco para o país. Agora, o Bolsonaro é uma figura, pela sua maneira de ser, né, sua truculência, suas reações meio primárias, que é muito susceptível a análises muito fortes, né, muito ácidas e críticas também. Mas, no caso do desenho, apesar da tragédia que nós estamos vivendo, quase 600 mil mortos, ele, para os desenhistas, cartunistas, chargistas, ele foi uma espécie de prato cheio também, não? Sim, sim. O poder, quanto mais poder e quanto mais ridículo e cretino, melhor é. O Dahmer tem uma tirinha em quadrinhos maravilhosa que diz o seguinte: é importante lembrar que um mundo bom para cartunistas é um mundo péssimo para a vida humana. Basicamente é isso. Então a gente tem que lembrar quanto melhor é o caricaturado para a caricatura, nossa, pior é a situação do país. Trocaria isso por desenhar gatinho para o resto da minha vida num país justo, entendeu? Mas é o que nós temos e aí a gente dá o trato, faz o que tem que ser feito. Né? Todos nós, montes de cartunistas e escritores e colunistas que todos os dias, sem perder um. Você não. Ele tentou um golpe no dia 7 de setembro, não Tentou. conseguiu apoio, houve uma divisão no campo conservador, mas você não sente, digamos, que tudo isso que nós estamos vendo, a reação da própria, uma parte da imprensa, inclusive daquela que foi culpada, que agora muda de opinião, está arrependida, você não acha que isso tudo está suscitando uma mudança de visão no olhar crítico, inclusive dos cartoons no Brasil? Acho que sim. Eu tenho a sensação de que alguns processos estão em curso agora. Primeiro, está deixando de ser bacana ser um canalha sem coração.
como foi bacana alguns anos atrás. O empreendedor, esses novos ricos, esses meninos de bolsa e tal. Está deixando de ser bacana, começou a ficar cretino, como sempre foi. Isso é uma coisa. Segunda, a gente está aprendendo a usar os novos recursos da mídia, a internet e tudo mais. Eu digo a gente assim, os humanistas em geral do planeta como um todo, os trabalhadores e tal. Isso é alguma coisa. A outra coisa, a política voltou a ser praticada por nós, militantes da esquerda e dos trabalhadores. Praticada no melhor sentido que ela tem. Conversa, abrir o jogo, a busca de candidaturas comuns, de projetos comuns, a compreensão da necessidade de reconstrução de um país e de um mundo e de muito mais. Esse problema não é só nosso. A gente está aqui falando para mais do que só o Brasil. Vamos lembrar que a América teve um Trump que pode voltar. A Europa está botando a social-democracia de volta com alguma, sem muita folga, mas está trazendo ao cenário. Mas a direita não morreu, a direita continua perigosa. Então, assim, a charge continua tendo o papel que ela sempre teve, que é ridicularizar o poderoso, especialmente. Quanto mais canalha, mais ridículo, porque rindo você castiga mais. Mas é um papel auxiliar. A gente ajuda a verdadeira força, que é povo na rua, dizendo o que precisa e quer. Né? Sempre houve assim humoristas, né? Na charge também a dose de humor ou a forma do humor ela é primordial, assim, mas humoristas como Dario Fo, por exemplo, que criticavam desde a burguesia, a máfia italiana e também a burocracia dos partidos comunistas, no caso, ele mostrava como que o cara se tornou O um pesadão. stalinismo. Tá? No nosso caso aqui, nós estamos diante de uma situação um pouco perigosa, porque com o desemprego desse tipo, o povo comendo osso, como estamos vendo aqui, né? Sopa de osso, e ademais uma criminalidade enorme, jacarezinho e tal, é duro, difícil, árduo e, ao mesmo tempo, obrigatório fazer um humor que tenha a pontaria certa. Como é que você enfrenta esse desafio? Enfrento respondendo à questão do Paulo Freire. Assim. Não tem jeito. A gente tem que. É um mundo que não é um paraíso, é um problema atrás do outro. A gente tem que fazer uma escolha. Uma vez que a escolha está feita, é isso que me guia. Eu não sou um cartunista de fazer humor a qualquer custo. Isso não tem o menor sentido para mim. Por que eu vou rir do oprimido? 99,999% do humor involuntário que por acaso você vai apresentar ali é pura crueldade. Crueldade com quem está sofrendo, carregando, apanhando. Então não tem sentido. Mas o humor que olha para o opressor, essa é a tradição da charge. Basicamente, quando eu vejo chargistas de direita, ou de extrema-direita, eu fico assustado, assim, mas sei que é uma minoria, porque a charge, a tradição dela é de ser crítica ao poder. E o poder no mundo capitalista, precisa mesmo levar muita pancada, mesmo que seja rindo apenas. Mas eu acho que não é só o cartunista, mas, como você falou, o homem de teatro, o cineasta, o músico, a letra, o poeta, o texto da crônica, tudo isso vai mostrando de novo a parte ridícula do opressor, mas também precisa ir reconstruindo a empatia, né, cara? Eu quero que as pessoas se lembrem que aquele menino que passa vendendo drops perto do restaurante não é uma coisa que está no seu campo de visão. Que ele é uma pessoa completa. Nós temos que lembrar disso, é uma pessoa completa. Eu vou mais longe porque eu sou quase budista, quase vegetariano, e estendo isso para a vida como um todo. Mas a vida é muito sagrada para a gente fazer essas bobagens. Não tem sentido. Então, o humor é escolha. O humor é escolha. Uhum. Nós estamos conversando aqui com Renato Aroeira, o grande Aroeira, cartunista, foi perseguido aí pelo próprio Jair Bolsonaro, que tentou aplicar sobre ele, contra ele, a Lei de Segurança Nacional, uma lei draconiana, que acabou sendo modificada até com a resistência de Aroeira e muitos outros a essa lei, a sociedade desistiu a ela. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e já voltamos com o Aroeira contando para nós essa luta que é feita no traço fino ali, que tem tudo: indignação, humor, correção, corrosão, né? Acidez e, ao mesmo tempo, uma pontaria que leva aquela alegria de
celebrar a inteligência da luta certa, do lado certo da história. Voltamos já já com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta hoje conversando, dialogando com Aroeira, chargista, cartunista brasileiro, com o seu traço que transforma. Conta um pouquinho da sua história. Você começa no movimento estudantil, né, quando não havia, naquele momento, possibilidade da classe trabalhadora se posicionar, e depois você viu a importância de se ajustar no cenário político, né, com seu traço sendo colaborador dos processos de transformações. Conta a sua história. Basicamente, assim, claro, eu lia, gostava de ler, portanto, você já chega nisso com uma visão humanista. A empatia é um negócio que é fácil, quem lê muito acaba sentindo empatia, ele vive a pele dos personagens, dos romances e tal. E minha família gostava muito disso. Então, eu já chego lá direitinho na universidade assim, mas encontro o movimento estudantil. E, na verdade, encontro o movimento estudantil já começando a ser reconstruído de verdade. Ele tinha, assim, muitos líderes tinham sido mortos 3, 4, 5 anos antes. Mas começa a se reconstruir, a gente reconstruiu a UE, a UNE, os DAs. Nesse ínterim, assim, no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, depois de alguns anos trabalhando nisso, estouram as greves do ABC e os verdadeiros protagonistas da luta de classes aparecem no palco, no cenário. Parece de uma forma espetacular, porque surge Lula e surge um monte de lideranças, e a partir daí a gente passa por um trabalho auxiliar. Mas também eu já estava começando a sair da universidade e passo a trabalhar profissionalmente com desenho. E fui trabalhar na reconstrução da imprensa sindical também. Porque junto com as greves e o novo sindicalismo, vieram as tomadas dos sindicatos da mão dos pelegos. As eleições começaram a tomar vários sindicatos de várias categorias no Brasil todo. Laerte e o Sergião começam a Oboré e fazem um trabalho de didático de construção de cartilhas lá em Belo Horizonte, o Centro de Estudos do Trabalho, com o Nilce e o Lor, e eu acabei participando disso também. A partir daí, vira um cartunista profissional, claro, mas com a visão bem mais à esquerda. Normalmente, a maior parte do meu tempo, mesmo tendo comprado muitas bobagens que a imprensa produziu durante essas décadas aí, como quase todo mundo, mas, assim, no geral, o fato de ter sido um cara forjado no movimento estudantil e depois na linha auxiliar do movimento dos trabalhadores mesmo, a gente fica mais hábil para perceber algumas das armadilhas que a estrutura da sociedade promove, desde racismo estrutural, sexismo, até mesmo a ideia de que as instituições são democráticas e de todo mundo, e não é bem assim. As instituições são, no Brasil, o judiciário é 99% branco, homens de classe média, héteros. É a mesma coisa no Congresso, embora haja uma composição racial maior, na verdade, assim, a maior parte ou esqueceu sua origem, ou está lá. Dizem que tem 70% de empresários no Congresso Nacional, autotitulados, eu não sei isso. Gente, é isso que o Brasil é? 70% de empresários? Não, não é não. O Brasil é um país de 90% de trabalhadores que não estão representados. Então, mesmo sabendo disso, é bom ter instituição, é importante, e é importante pressionar. E eu sou um cara de classe média, eu falo mais com a classe média, digamos, e é importante que a classe média precisa ser neutralizada nas suas bobagens e reeducada em algumas coisas, digamos assim, porque a gente acha mesmo que é elite. Não é não. Um monte de operador desses canais que estão na elite, ferrando o trabalhador desde que o mundo é mundo. Então, depois que você começa a entender isso, as coisas vão,
você vai sabendo que a luta não é... Eu nunca desanimo, porque eu sei que a luta não acaba nem amanhã, nem começou ontem. É um negócio que vai demorar, é para muito tempo. Agora, esse Brasil extremamente desigual e injusto, há matéria-prima de sobra para sua indignação e rebeldia, não faltam. Isso que a gente citou dos ossos é uma das coisas mais assustadoras. Eu sou músico e toco no centro do Rio, e sábado e domingo, quando eu me dirijo para lá, no domingo tem uma distribuição de quentinhas. Tem muitas entidades fazendo isso, muitas ONGs, muita gente, muita... O padre Júlio Lancelotti não está sozinho. E aí são filas gigantescas, e aí você vê aquelas famílias, montes, uma atrás da outra, morando debaixo daquelas marquises de centro econômico, né? Aquelas marquises poderosas. Isso onde é possível, porque a arquitetura hostil começa a invadir as cidades também, cheio de ponta para não deixar o pobre sentar. E a multidão de gente que perdeu tudo. Você sabe que o Brasil tá indo para o vinagre, você sabe. Essa cena dos ossos é assustadora. Não que uma boa sopa de osso não seja uma coisa bacana. Você usar uma sopa de tutano como uma parte da sua alimentação, mas a única coisa que você tem para comer é osso, pedaço de arroz, aqueles fragmentos de arroz e de feijão, e xepa de feira, verdura ligeiramente passada, que é o que se consegue. Bicho, no século XXI, Num um país que é país feito grande, o Brasil, produtor de no país que é alimentos. campeão do agronegócio, quero que o agronegócio se exploda. Isso não tem nada a ver com progresso. Nada a ver com progresso. Agora, a sensibilidade que muitos artistas têm pode ser perdida se não se mantém uma posição de consciência, porque muitos jornalistas lá na ditadura foram muito indignados, foram talentosos, combativos, e depois foram, digamos, pasteurizados aí pela própria mídia, e hoje se transformam num discurso absolutamente neoliberal, né? E você, com a sua rebeldia, com o seu traço, mantém a posição na barricada, do lado certo da barricada. Esse desafio não é mole, não, hein? Não, não é não, mas assim, esse pessoal, como se diz lá em Minas, alguns deles, enricaram e mudaram de lado, entendendo? Porque começaram a achar que são da elite, porque têm acesso a alguma coisa, têm um padrão de vida melhor. Isso não existe, não. Na verdade, os grandes movimentos, sempre feito, por exemplo, direitos civis dos Estados Unidos. Durante os anos 30 e 40, eles mandaram para as universidades religiosas, que era o que era possível, jovens promissores das comunidades negras, que estavam muito oprimidas, com o compromisso de voltar e trabalhar pelas suas comunidades. Isso é uma bola de neve. Agora está acontecendo isso. Então, eu confio nesse tipo de bola de neve. Confio nesse tipo, porque assim, o que aconteceu durante os governos populares não foi destruído completamente, não. Você construiu uma consciência ali que vai gerar frutos e está gerando na própria reorganização agora. Então, o negócio é como eu te falei, não começou ontem nem termina amanhã, e a gente ainda tem uns percalços pela frente, mas agora, mesmo vendo o país dessa forma, a fome de um jeito que eu não tinha imaginado que podia voltar. Não podia imaginar uma coisa dessa. E vendo esses horrores, eu vejo também que a gente entende melhor um pouco do que entendia há 20, 30, 40 anos. E assim por diante. Então, muitas lideranças jovens surgiram nos locais onde elas tinham que surgir. Quando você vê o MTST invadindo a Bolsa de Valores, o significado disso, simbólico, é tão gigantesco que, assim, aqui tem gente passando fome sem ter onde morar, e nós estamos exatamente no coração de quem causou isso. Isso tem significado. Essas coisas, a compreensão de que o impacto simbólico tem sentido, quem está fazendo isso não é um intelectual que desce de cima da sua cátedra para explicar para o pobre como é que funciona, não. São as lideranças originais, tanto no caso dos indígenas, quanto no caso da luta dos negros e negras, quanto no caso dos trabalhadores. Gente, é gente que precisa realmente daquilo. Para mim, isso é bom sinal. Para mim, isso é um bom sinal, porque torna tudo mais orgânico e, portanto, mais eficiente. E nós tivemos também, no caso da vitória do Bolsonaro, assim,
a estúpida credulidade de muitas pessoas que acreditaram que esse governo era uma novidade política. Então, são pessoas que são absolutamente ridicularizáveis, facilmente desmontadas na sua estupidez política. E isso é prato cheio que você, com o seu traço, pode levar uma mensagem A aos gente milhões, faz. né? Inclusive, Beto, porque é o seguinte, o moral da tropa é muito importante. E uma coisa importante é fazer a tropa falar assim, essa luta vale a pena, é divertida, a gente ri. Na verdade, nas nossas manifestações já dá para ver que a gente se diverte mais, a gente é mais bonito, mais simpático, mais colorido e mais artistas. Muito mais do que o lado deles. O lado deles é monocromático, bicromático, é um monte de homem branco de classe média, um monte de... Sinceramente, e nós rimos. Nosso humor, inclusive, tem a vantagem de ser muito mais próximo do que é o correto do que o humor deles. O nosso humor tenta não discriminar e aprende. Mesmo que não discrimina, aprende a não discriminar. Nosso humor é um humor contra o opressor. O oprimido, eu não ligo a mínima. O oprimido, aliás, sim, vamos ter que vencer essa guerra, mas podemos assoviar, rir, cantar, recitar poesia e rir bastante enquanto fazemos isso. Eu gosto de ver que eles é que estão com problema agora. A vida deles é que está difícil. Eles é que não sabem como vão fazer para parar com essa sangria desatada que as pesquisas estão mostrando nas hostes deles. Eu rio muito e vou fazer muita charge, espero que muitos companheiros riam disso também. Estaremos esperando avidamente, com muita esperança, porque esse é o traço que organiza a indignação e dá sentido a ela, dá pontaria, dá rumo. Muito obrigado por você existir fazendo a sua arte que Poxa, obrigado. nos nutre de uma indignação santa, uma ira santa em defesa da democracia e da transformação. Muito obrigado, Arueira, pela sua participação aqui no Latitude Brasil. Eu agradeço também, Beto, e quero agradecer a você e a Telesur e a Latitude Brasil, porque mostrar para o mundo o que está acontecendo é talvez a coisa mais importante no momento agora. Então, quem comunica e tem essa responsabilidade de educar e explicar e mostrar o que acontece, para mim é quem está com o verdadeiro poder de transformação na mão. Muito bem, e você o faz com talento e arte. Muito obrigado. Obrigado. A vocês que nos acompanharam aqui em Telesur, Latitude Brasil, obrigado pela companhia. Estaremos na próxima semana com mais um tema que ajuda a entender o Brasil. País complicado, muito difícil, mas necessário e muito decisivo para construir a integração latino-americana, inclusive no humor que liberta, como o do Arueira. Obrigado, boa noite, até a próxima.